querido Pai Celestial, Senhor, é com todo o nosso coração que nós chegamos em Tua presença, Pai, sabendo que o Senhor é quem tem tomado conta da nossa vida e nós muitas vezes temos falhado contra Ti, Pai, mas Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes, meu Deus, que o nosso desejo é sempre acertar contigo, Pai. Por isso, nesse momento, nós apresentamos diante de Ti as nossas falhas, Senhor, crendo no perdão pelo Teu sangue, meu Deus. Ó Pai bendito, jamais deixa penetrar em nossos corações o sentimento de usurpar o Teu sangue, Pai. Nós jamais queremos fazer desta maneira, mas nós precisamos do Teu sangue a cada dia, Senhor, para nos limpar e nos purificar. Nos dá força, meu Deus, revelação da Tua palavra, para nós sermos mais fiéis a cada dia, Senhor. Nós desejamos glorificar o Teu santo nome com o nosso viver, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, onde será, meu Deus, apresentada a Santa Ceia do Senhor. Abençoa cada coração, meu Deus. Que possamos ter um sentimento sincero contigo, Pai. Acertar as nossas vidas diante da Tua face, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, amados irmãos. Mais um ano novo que se inicia, né? Este é o primeiro culto deste ano, 5 de janeiro de 2014, né? Com certeza, cada dia que nós passamos nessa terra é uma concessão de Deus para a nossa vida. E devemos sempre aproveitar da melhor maneira que sabemos, dirigidos pela palavra de Deus, glorificando a Deus com a nossa própria vida. Deus abençoe a todos, irmãos. Eu creio que todos são de casa. Nós vamos nos colocar de pé nesse momento. E vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 em diante. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28 em diante, diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Os irmãos podem sentar. O tema que nós tomaremos nessa noite, não vou esquecer dessa vez, irmão Manassés. O tema será discernindo o corpo do Senhor. Eu creio que nós passamos fase na nossa vida, quando nós lemos essa escritura, quando nós vemos a Santa Ceia, e sabendo que é algo tão sagrado e tão santo, e a gente quer tomar a Santa Ceia da maneira correta. Porque, segundo a palavra que nós lemos aqui, há uma maneira incorreta e que traz condenação. Quando o homem toma a Santa Ceia indignamente, ele traz condenação para si próprio. Mas eu creio que nós, como cristãos verdadeiros, desejamos aprender de Deus, ou desejamos saber como examinar a nós mesmos. Parece até uma coisa fácil, né, irmãos? Mas eu creio que é algo difícil. É quando o homem para examinar a si mesmo. Nós geralmente temos muita facilidade em examinar as outras pessoas. Nós podemos detectar vários erros rapidamente na outra pessoa. Mas quando passa-se a examinar a si mesmo,
parece que se torna algo difícil. Mas tem a ajuda, nós temos a ajuda do Espírito Santo para nós fazermos esse exame de nós mesmos. Ele é quem pode nos ajudar. Quando nós nos aproximamos sinceramente de Deus e queremos cumprir a palavra corretamente, o Espírito Santo vem nos ajudar a nós fazermos um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo, para não tomar em condenação. Ou seja, o homem tem que discernir o corpo do Senhor. E o Espírito Santo pode nos revelar o que é este corpo do Senhor, para nós discernirmos. Não é verdade? Nós vamos falar um pouquinho sobre isto esta noite, visto que é o primeiro culto do ano, e começando com Santa Ceia, e devemos estar conscientes e corretos em nosso coração de tudo que fazemos para o nosso Senhor. Toda adoração, a Santa Ceia, tudo que fizermos, devemos estar conscientes, fazendo em espírito e em verdade. Não somente como uma tradição, ou um preenchimento de alguma coisa. Nós não queremos, não desejamos isso para a nossa vida. Nós desejamos algo real da parte de Deus. Não é verdade? Então, nós vamos falar um pouquinho, é ensinado pela Igreja Católica Romana, que após a oração lá da hóstia, que eles chamam lá do corpo de Cristo também, ele disse que após a oração do sacerdote, aqueles emblemas se tornam literalmente o corpo de Cristo. Mas o profeta nos ensina que isto é um erro, é uma doutrina do homem. Inclusive, Martinho Lutero protestou contra isso também. Porque a intenção maior desta coisa é que as pessoas, ao tomar aquele corpo ali, aquele pão, sabendo que é o corpo de Cristo, elas recebem o perdão dos seus pecados naquele momento. Então elas já saem dali e no subconsciente elas vão cometer ainda pecados e viver uma vida de qualquer maneira, porque elas já estão pensando que no final do mês vai tomar aquele corpo, que é o corpo de Jesus e o sangue, e eles só tomam o pão na realidade, e aquilo ali vai apagar os seus pecados. Veja que coisa tão terrível pode enganar as pessoas com isso. Não é dessa maneira, irmãos. Este emblema, ele representa o corpo do Senhor. Não é o corpo literal de Jesus Cristo. Nós vamos falar no corpo de Jesus Cristo literal ou espiritual nesta noite, para que nós possamos discernir o corpo do Senhor. Porque a palavra diz que, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas eu creio que nós lendo a palavra, nós chegaremos a esse entendimento por uma revelação espiritual e estaremos com a fé firme e segura, sabendo o que a gente está fazendo. Então, nós já sabemos que mesmo após a oração e a consagração, este pão e este vinho não se torna o corpo literal de Jesus. Não. Mesmo porque quando ele estava realizando a ceia, ele também orou por aquele pão e aquele vinho. Mas o seu corpo estava aqui. E ele estava com pão e vinho na sua mão. Não pode ter sido o corpo literal dele. E não pode ser agora. Mesmo depois da oração e consagração, ainda permanece um pão e o vinho aí. Agora sim, representando esse corpo espiritual de Cristo, o qual nós devemos discernir e fazer parte desse corpo. Amém? Vamos ler aqui na palavra do Senhor. Primeiramente, como é edificado esse corpo. Como é edificado. Os irmãos sabem que o corpo também é chamado de templo. Não é verdade? E aqui em Efésios vai mostrar que este corpo deve ser edificado e como ele deve ser edificado. Porque Deus não pode habitar de qualquer forma em qualquer lugar. Não. Ele mesmo prepara o corpo para si mesmo. Amém? Então em Efésios mostra aqui, diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim:
assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém, irmãos? Então, por essa escritura, nós sabemos que antes mesmo de entrarmos nesse corpo, ou esse corpo entrar em nós, fazer morada, nós devemos ser edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Não podemos ser edificados na teologia humana, na tradição humana, nas religiões desta terra. Isso não edifica ninguém para que o Espírito de Deus possa habitar ali. Não, só o que a palavra está dizendo aqui. Edificado sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Amém? Mas durante esses 2000 anos, os apóstolos do Senhor morreram. Não tinha vindo profeta. Mas Deus prometeu para o último tempo que enviaria um profeta novamente. Está escrito em Malaquias, em Apocalipse 10, em Lucas 17:30. E Deus cumpriu a sua palavra e enviou um profeta a esta terra para que esse corpo pudesse ser edificado da maneira correta. Amém? Não pela tradição da teologia, mas pela revelação do próprio Espírito Santo através de um profeta verdadeiro. Porque, segundo a palavra, devemos ser edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E se você notar, o profeta verdadeiro sempre vai apontar para a doutrina apostólica. Enquanto que as religiões, elas vão conduzir as pessoas nas suas próprias doutrinas particulares, na qual uma delas é que o corpo literal de Jesus é o pão e o vinho. E isso está errado. Mas vamos seguir adiante e vamos ver. Nós já vimos que esse corpo tem que ser edificado. E também a Bíblia mostra como nós podemos entrar nesse corpo. Em 1 Coríntios 12, no versículo 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Amém, irmãos? Então nós sabemos que para entrar nesse corpo é através de um espírito. E esse espírito é o Espírito Santo. Temos que ser edificados para entrar nesse corpo através desse Espírito Santo. Amém? Só assim é que podemos conhecer se estamos no corpo do Senhor, ou se estamos no corpo de alguma coisa ligada nessa terra. Se nós estamos no corpo do Senhor, se o Espírito Santo, o qual nós entramos para formar um corpo, está em nós, então esse Espírito Santo vai nos conduzir em toda a palavra. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Também em Efésios 4, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém, irmãos? Então, o próprio Deus enviou para nós a preparação desse corpo. Ele mesmo edifica esse corpo. E para que esse corpo possa ser edificado
e dar condição para o Espírito de Deus entrar nele e formar esse corpo, ele diz aqui que envia para aperfeiçoamento profeta, apóstolos e assim por diante. Então, nós sabemos que nós pertencemos à parte do corpo de Cristo do último tempo. Quantos sabem disso? Que nós estamos nos últimos dias. E a parte que compete a nós é essa parte do corpo de Cristo do último tempo. E para produzir ou para trazer a edificação desse corpo, Deus enviou primeiramente um profeta trazendo a revelação da palavra. Mas a partir do ministério desse profeta, também Deus fez uma promessa que enviaria outros. Tudo isso eu estou lendo, irmãos, para que nós possamos estar bem fundamentado onde nós estamos, o que nós estamos crendo. Para não ficar, eu estou crendo porque fulano disse isso, ou ciclano disse aquilo. Eu estou indo para aquela igreja porque é mais perto de casa. Eu estou indo para aquilo ou para aquilo outro. Nada disso funciona. Só vai funcionar quando você tiver a revelação do que você está fazendo, como você entrou nesse corpo de Cristo. Isto é o que vai funcionar para a sua vida. E nós queremos aqui deixar bem claro como isso deve acontecer. Então, para a edificação desse corpo, aperfeiçoamento dele, Deus enviou nesta era um profeta. O profeta veio para preparar uma noiva, preparar um corpo, preparar um edifício, um templo, para que o Espírito Santo se manifeste aqui nesta era. Amém? O corpo de Cristo sobre a terra. Então veja, ele diz assim: em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área. E em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros, que foram fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem, nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Amém? Então, aqui o profeta fala que a luz veio para preparar uma noiva para Cristo. Veio através de um profeta. Mas o padrão de Deus é que ele envia um profeta e depois, através do ministério de outro, essa luz se espalha em todo o globo terra. Amém? Por isso que a gente leu em Efésios que é profeta, apóstolos, pastores, mestres e evangelistas. Isso Deus é quem envia para aperfeiçoar esse corpo de Cristo, essa noiva. Primeiramente com um profeta. Por isso que nós que estamos pregando esta mensagem, não a tomamos para nós mesmos. Não saiu do meio de nós e nem é somente para nós, para o nosso grupo. É um erro fatal, irmãos, que um homem pode cometer quando ele se isola em seu grupo e diz que aquele grupo é o único que está correto. Isso não pode existir na nossa mente. Afaste isso da sua mente. Deus tem seus filhos espalhados em todos os lugares. Veja, recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Não. Não saiu dentre vós. Não saiu de nós. Saiu de um profeta a palavra de Deus. Amém? Então veja, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Não. É para nós, sim. Mas também é para todos os irmãos nossos que estão espalhados no globo terra. Em que o Espírito Santo tem os seus homens que ele ordenou, segundo Efésios, para aperfeiçoamento desse corpo espiritual. Vocês estão entendendo? O corpo espiritual de Cristo. Não para aperfeiçoamento de um grupo de igreja. Não. Isso não funciona pela palavra. O que o Espírito Santo está fazendo é aperfeiçoando um corpo espiritual.
Às vezes ele toma um sentado de lado do outro, aquele está no corpo e o outro não está captando, está passando por alto. No mesmo grupo. É uma palavra dura de se dizer, mas o profeta prega uma mensagem chamada 3 classes de crente. Mas você deve sempre crer, irmãos, que você é um desse que está ligado nesse corpo espiritual de Cristo. Amém? Então veja, veio ela somente para vós? Não. Eles acrescentam aqui ou tiram ali. E logo a mensagem não é mais pura. E o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e então dizer o que lhe foi dado para dizer às igrejas. Amém, irmãos? Então nós temos o dever, a responsabilidade de ensinar para essa igreja toda a palavra que saiu na boca de um profeta de Deus. Porque é a própria palavra de Deus para formar esse corpo. Se nós introduzirmos um pensamento próprio, algo diferente, jamais irá produzir aquilo que Deus pensou. Mas, quando nós pregamos exatamente o que pregou Deus na boca do seu profeta, isso trará a edificação desse corpo. E o Espírito de Deus, movendo nesse corpo, ele pode fazer o que ele deseja. Nós não podemos limitar o que Deus pode fazer através do seu corpo aqui na terra. Mas nós temos que render o nosso corpo a Ele. Ele é quem faz todas as obras. Amém? Então veja, aqui na mensagem, a era de Pérgamo, veja qual a intenção de Deus em edificar esse corpo. Nós estamos vendo isso passo a passo nesta noite, já que é uma noite de Santa Ceia, para nós discernirmos o corpo do Senhor. Saber se realmente entramos nesse corpo espiritual do Senhor. Quantos desejam? Eu sei que muitos já têm em seu coração esta certeza, essa convicção de que está no corpo espiritual de Cristo. Mas quantos desejam receber mais de Deus esta segurança? Amém? Eu penso que é bom. Quanto mais seguro a gente está, mais a gente está convicto daquilo que está fazendo. Então veja, Deus, na mensagem à era de Pérgamo, diz assim: Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Pelos membros da noiva e através deles, nós temos, irmãos, que ficar bem firmado no que o profeta falou. Amém? Para que a gente discirna o que é esse corpo. E para que Deus tem aperfeiçoado esse corpo. Quantos creem que Deus está aperfeiçoando um corpo sobre a terra, irmãos? Vocês creem nisso? Amém, eu também creio. Ele diz assim: pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo que Deus prometeu ser manifestado na Virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Vocês captaram isso? Quando Deus veio se manifestar a primeira vez em um corpo aqui na terra, ele fez sombra sobre uma virgem chamada Maria. E então o Espírito de Deus veio e habitou naquele corpo aqui na terra. Então, ele deu uma palavra de promessa a ela. E o irmão Branham disse que o mesmo Deus manda uma palavra de promessa para essa noiva virgem. Por que ela é virgem? Porque ela não conhece credo nem dogma do homem. Ela só conhece a palavra de Deus. E se você notar, também foi um anjo que Deus enviou para essa igreja, trazendo essa palavra de promessa,
Mas que palavra de promessa é essa? Eu vou ler novamente. A palavra de promessa veio à Virgem Maria. Mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado aqui na terra. Você está começando a captar o que é o corpo de Cristo aqui na terra, irmãos? É ele mesmo se manifestando através do seu corpo aqui na terra. Esse é o grande mistério de Deus. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O irmão Branham diz que essa é a segunda parte, porque naquela mensagem ele mostra que Deus tinha tríplice propósito. Primeiramente, se manifestar em Cristo lá como Cordeiro, na cruz, para trazer a salvação. Segundo, se manifestar na sua igreja. O mesmo Espírito se dividindo agora. Foi por isso que em Pentecoste foi vista sobre ele línguas como que de fogo, repartida entre eles. E sabe quem era aquela língua de fogo? Era aquele que disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O mesmo Espírito de Cristo, se tornando carne novamente, mas agora dividido na sua igreja. Depois que ele sangrou e santificou uma igreja, ele podia agora entrar na sua igreja. Amém? E nós somos parte daquela mesma igreja, com uma única diferença: nós estamos no tempo final, no último tempo da manifestação desse corpo de Cristo aqui na terra. O mesmo Espírito Santo, esse Espírito, por um Espírito somos todos batizados, formando esse corpo. Amém? Veja, para ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu a sua própria palavra de promessa na Virgem. Fora um anjo que lhe trouxera a mensagem. Mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Ele cumpriu naquela ocasião tudo que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Amém? Vê você que esse corpo só pode se manifestar aqui quando Deus convida alguém e ele aceita aquela palavra para si. Aí ele entra e se manifesta. E aceitar não é apenas somente falar na boca: eu aceito a Senhor Jesus Cristo. Muitos têm feito isso pelo mundo. Mas quando você diz eu aceito, você agora vai lutar contra os desejos da carne desse mundo para manter o seu corpo santificado e assim o Espírito Santo poder habitar em você. Aceitar Jesus é isso. É aceitar os padrões da palavra para a sua vida e permitir que o Espírito Santo nasça em seu coração. Aceitar Jesus é negar a si mesmo. Negar o seu egoísmo. Negar a sua revolta, a sua intriga. Quando você nega a você mesmo, crucifica a você mesmo, não crucificar a outra pessoa, não. É quando você crucifica a si mesmo. Amém? Aí o Espírito Santo acha lugar no seu coração. Isso é aceitar Jesus. Então veja, os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles. E todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele. Assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Amém? Então, ele, o Espírito Santo, é a cabeça desse corpo aqui. Por isso que a noiva ela vai entrar em tal sintonia com essa cabeça, nessa mesma mensagem, o irmão Branham fala que essa será uma super raça. Depois os irmãos que tiverem aquele folheto, apanhe a sua caneta e escreva, leia aquilo. Aquilo foi um recado de Deus diretamente para a sua noiva amada. Ela será uma super raça. Ela estará em tal sintonia com Deus que ela só fará algo quando o Espírito Santo assim ordenar. Se ele disser para ela, fique calada, ela fica calada. Quando ele disser para ela, fale, ela vai falar. Mas nós devemos crer nisso, irmãos. Que é ele, é por esse Espírito que nós estamos formando esse corpo. Amém? Então, isto era o propósito de Deus. Nós estamos falando sobre discernindo o corpo do Senhor.
nós vimos como é que esse corpo é edificado. Através da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Nós vimos como entramos nesse corpo. Através do batismo do Espírito Santo. Por um Espírito somos todos batizados formando um corpo. Nós vimos qual o propósito de Deus em formar esse corpo. É Deus mesmo se manifestar aqui na terra. Amém? E nós vimos como ele trouxe essa preparação. Um anjo vindo a uma virgem. Por que virgem? Porque ela não aceita a semente de outro varão. Ela só aceita a semente da palavra falada de Deus em seu coração. E como nós entramos, irmãos, essa última parte que eu quero falar, porque eu penso que é aí onde a gente vai captar melhor. Porque o profeta ensina para nós, irmãos, que nós não entramos nesse corpo quando nós somos batizados na água em nome de Jesus Cristo. Mesmo sendo um batismo correto, bíblico, escriturístico, mas não é naquele momento que se entra nesse corpo. Vocês estão entendendo? Ali se dá início ao processo de entrar nesse corpo. Para entrar nesse corpo, há um processo. Para você entrar nesse processo, você tem que tomar uma decisão. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós tomamos uma decisão. Ou nós decidimos ouvir o chamado de Deus na nossa vida. Amém? Quem nos chamou foi Ele. Vocês entendem que o processo, desde o começo, é o Espírito Santo. Desde o começo você pode dizer que tem o Espírito Santo, neste sentido de que é Ele quem te chamou. Mas a obra de Deus é edificar você para que Ele possa não só ficar sobre você, mas Ele poder entrar em você. Vocês entendem isso, irmãos? Mas, irmão, eu tenho o Espírito Santo desde aquela hora. Sim, nós temos o Espírito Santo, mas Ele está sobre nós. Ele começou uma obra em nós quando nós fomos chamados a primeira vez. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não vem, o homem peca sem nenhum remorso, sem arrependimento. Mas quando você dá lugar a Ele, porque Ele também só vai naquele que dá lugar a Ele. Ele vai àquela pessoa, se ela rejeita, não quer escutar a sua voz, vai chegar um momento que Ele vai se afastar daquilo ali. Mas você não foi assim. Quando Ele veio a você, e quando Ele começou a revelar a você, a miséria que você estava, o pecador que você era, o seu caminho final, que era ser condenado à morte e ao inferno, perder a sua alma. Então você deu ouvido a essa voz do Espírito Santo. E você tomou uma decisão. Assim como aqueles homens perguntaram logo aos apóstolos. Quando eles ouviram a palavra, sabe quem era que estava falando na boca de Pedro? Era o Espírito Santo. Para convencer aqueles homens do pecado. Você está entendendo? Como é que Deus opera para formar o seu corpo? Ele envia o quíntuplo de Éfeso para aperfeiçoamento disso. Então, o Espírito Santo falou naqueles homens. E em seu coração eles aceitaram aquela palavra. Então, quando eles aceitaram, eles se compungiram em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos. Veja qual a primeira coisa para entrar nesse processo. É você se arrepender dos seus pecados. Você se arrepender do seu eu. Nós, quando estávamos no mundo, nós estávamos andando segundo o conselho da nossa própria cabeça. Fazíamos o que queríamos, do jeito que queríamos. Mas quando a gente escolheu a Cristo ser a nossa cabeça, ó irmãos, é bom que a gente renda toda a nossa vida a Ele. Nós não vamos agir agora pela nossa cabeça. Se alguém pisa no nosso pé, nós não vamos agir como um homem antigo ou a mulher antiga. Não. Nós temos que agir agora segundo a ordem dele. Ele é quem é o nosso guia agora. Ele é quem é a nossa cabeça. Nós mesmos é quem escolhemos isso.
Não é verdade? Alguém foi obrigado a escolher isso aqui? Eu acho que não. Todos nós escolhemos de gosto e vontade. Não é verdade isso? Então, quando nós escolhemos, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você notar, o verbo está bem claro. E recebereis, era algo que viria. Após ser batizado, você passaria nesse processo e então você receberia aquele Espírito Santo. O próprio Pedro teve que passar nesse processo. Quantos sabem que Pedro passou por esse processo? Amém? Ele passou. Inclusive, ele chegou até a negar a Jesus quando estava ainda no meio do caminho. Mas quando o processo se completou nele, que o Espírito Santo habitou completamente em seu ser, mesmo ele não vendo pessoalmente a Jesus, mas Jesus estava dentro dele. Ele disse, agora vocês podem me matar, que agora eu não vou negar mais não. Veja que diferença, né, irmãos? Enquanto se está no processo e quando chega nesse batismo do Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro disse, arrependei-vos. Por quê? Porque nós temos que ser batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos nossos pecados. Não podemos pagar a Deus pelos nossos pecados. Não tem nada que possa pagar pelos nossos pecados. Ele é quem já pagou por nós. Ele só quer unicamente uma coisa, que a gente creia de todo o coração que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para pagar e perdoar os nossos pecados. Você crê nisso, irmão? Então não dê ouvido ao diabo quando ele vem apontar os seus problemas do passado. Não deixe ele lhe perturbar com isso. Se Jesus te perdoou, você está perdoado. O diabo ele vai usar de várias maneiras para tentar lhe perturbar, trazendo velhas lembranças. Mas não se lembre dessas coisas, não pense nisso. Se lembre do momento que você recebeu um nome que está sobre todos os nomes nessa terra. O nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo apagou e perdoou todos os teus pecados. Mas quando você é batizado nas águas, então você entra para a segunda parte desse processo. A primeira parte é você ser justificado diante de Deus. Justificado dos seus pecados passados. E como eu disse, não tem dinheiro, não tinha nada que a gente pudesse fazer, nem mesmo sacrifício, procissão, subir de joelho, qualquer coisa que você possa fazer, dar esmola, isso não apaga os teus pecados. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para apagar os teus pecados. Então ali a justificação pela fé naquilo que ele fez. Quando você crê na crucificação e no sangue, você está justificado diante de Deus. Então você pode seguir o segundo passo, que é a santificação do corpo. Deus vai tirar toda a mazela que você trazia do mundo, que você trouxe do mundo. E isso ele vai fazer. É ele novamente. O Espírito Santo. Toda a obra é dele. Então é ele que vai começar a limpar o seu corpo, conforme você vai se rendendo a ele. Esse processo, irmãos, não é algo taxativo. É assim para todos, igual para todos, assim. Na taxa, no tempo, não. Todos têm que passar nesse processo. Mas cada pessoa reage diferente nesse processo. Mas se você é um eleito filho de Deus, você vai chegar ao final desse processo. Amém? Então, esse processo segundo se chama a santificação. A palavra, o Espírito Santo vai trazendo a palavra a você. A palavra vai tirando as lascas que você tem. Todo defeito que você tem do mundo. Todo defeito espiritual que está em você. Toda mágoa que está no seu coração. Toda a sua maneira de agir errado. A palavra vem, ela é uma espada. Uma espada que corta fora o mundo da sua vida. Conforme você vai ouvindo a palavra de Deus, é por isso, irmãos, que é tão importante a gente estar aqui na igreja. Sabe por quê? Porque é aqui onde Deus vai falar a palavra para você.
falar a palavra, para você ouvir a palavra e colocar em prática aquela palavra. É Deus limpando a sua vida. Porque Ele deseja habitar em você. Templo do Espírito Santo. Edificado, Ele vai edificando. Ele vai tirando toda a telha de aranha. Ele vai fazendo reboco na casa. Ele vai colocando o telhado. Tudo bem bonitinho, tudo bem preparado para que Ele mesmo possa morar naquela casa. Por isso que tem que tirar tudo dessa casa. Tudo que tiver aqui em seu coração que impede a Jesus, você tem que soltar isso. E às vezes são coisas bem pegajosas que está sobre nós. Mas nós temos que soltar tudo. Deixar tudo por amor de Cristo. É assim que nós entramos nesse corpo. Então, quando se passa o processo da santificação, o irmão Branda dá um tipo aqui, é como um pintinho que está na casca do ovo. Ele diz assim, como um pintinho quando está nascendo. Você sabe, se já reparou num dos pequeninos, bem no topo do seu biquinho, ou qualquer pássaro que nasce do ovo, ele tem reticência. Ele está amadurecendo. Esta velha casca de ovo, as velhas partes internas dos ovos têm de se decompor. E ele tem de tomar o seu biquinho e raspar de um lado para o outro até que rompa a casca. Nós chamamos isso de abrir caminho bicando, lá em Kentucky, de onde venho. Abrir caminho bicando. Nunca descobriram uma maneira melhor. Está vendo? Está vendo? Porque é a maneira provida de Deus. Tenta ajudá-lo, você o matará. Quebre a casca dele, ele morrerá. Está vendo? Ele tem de labutar, forçar, irromper. Está vendo, irmãos? Isso que Deus vai trazendo para nós, cada vez que a gente vai ouvindo a palavra, a gente está crescendo, está amadurecendo. E a casca velha do mundo começa a ficar apertado. Você começa a ficar sufocado. Você lembra quando você andava no mundo, não tinha consciência do pecado, vivia de qualquer maneira. Mas quando você foi batizado e o Espírito Santo agora traz você a essa santificação, você começa a perceber e dizer, miserável homem que sou. Às vezes você chega na igreja envergonhado, será que alguém está sabendo de alguma coisa? Meu Deus, isso que eu fiz não se faz. Eu sou um crente. Eu sou um crente, que coisa terrível eu fiz. E aí você pensa que todo mundo está sabendo daquilo que você fez. São as coisas que vai acontecendo nessa caminhada. Você vai ficando apertado, aquilo ali vai se decompondo, você vai ficando podre. E quando você percebe que está podre, isso é um bom sinal de que você está perto de nascer. Amém? Oh, irmãos, que coisa tão profunda é isso? Aqueles que acham que tem tudo, que começam a se orgulhar, se tornar arrogante e tentar apontar os outros, quebrar a casca dos outros, não tente quebrar a casca de ninguém. Deixe cada um nascer por si próprio. Deus não lhe chamou para isso. Deus chamou para você nascer também. Então, quando você vai ficando apertado, cada vez que você toma a vitamina da palavra, você cresce, cresce, e você não cabe mais nesse mundo. Você começa a ver que está podre. E você não suporta mais aquilo, e começa a chorar, a clamar, e são dores de parto isso. Hoje nasceu a menininha de Gemima, mas ela passou muitas dores. Até ligou para a Priscila e disse, não sei como a mulher aguenta ter 25 filhos. Tantas dores, tanta coisa. Mas, irmão Brando, tudo que vai chegar novo tem que ter as dores da aflição. Mas quando chega o novo, aquilo que era as dores fica para trás, a alegria aqui é muito maior. Então, irmãos, assim é a vida individual de cada um de nós. São dores, são aflição, angústia. Quando você começa a perceber o que você é, e você não deseja ficar ali, você quer sair dali de uma vez por toda, e esse espírito de vida entrar em você. Isso é o desejo de todo aquele que está sendo santificado, que está sendo sensibilizado pelo Espírito Santo. Porque ainda há aqueles que não têm sensibilidade com o Espírito Santo. Não estão nem aí. Oh, irmãos, é terrível esta condição. Mas se você está percebendo as suas misérias, isso é bom. Isso mostra, não que você vá continuar aí,
Mas isto mostra que você está a ponto de nascer. E quando você nasce, então você não tem mais consciência do pecado. Porque ali o Espírito Santo entra e te coloca nesse corpo. Você não tem mais consciência do pecado. Como assim, irmãos? Você para pensar, meu Deus, o que é que ainda me falta? E você vasculha, pensa, nada. Então você não tem consciência do pecado. Isso está indicando que você está nesse corpo. Quando você ainda tem consciência do pecado, ainda chora, meu Deus, eu ainda estou fazendo isso, amanhã eu vou fazer de novo, me ajude. Você está lutando ainda, você está na santificação. Você ainda não entrou no corpo de Cristo. Você deve entrar nesse corpo. O que é que te impede? O que é maior do que isso? Nada. Deus é maior do que todas as coisas. Você pode decidir hoje isto que te impede. Se há algo ainda que está impedindo o seu coração, por que você não toma essa decisão hoje? Deus vê o seu coração e sabe os propósitos que você tem com ele. Irmãos, quando você entra no Espírito, quando você entra no corpo, por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. Isso quer dizer que agora uma parte de Deus está caminhando dentro de você. Você falhará ainda? Com certeza, você falhará, mas não pecará. Pecado é quando você tem consciência dele. Você sabe que está fazendo ainda e vai continuar fazendo, mesmo chorando e clamando, mas você está ainda no processo de nascer. Como aquele jovem rico, sempre eu gosto de tomar esse exemplo, porque ele era obediente a todas as coisas, mas tinha algo que estava escondido no coração que ele não percebeu. Ele não, no autoexame que ele fez, passou batido. Mas como eu disse, o Espírito Santo ele te ajuda a detectar algo que está ainda aí. E foi o que ele fez, foi a Jesus, e Jesus penetrou lá dentro. A palavra de Deus penetra até as juntas e medulas. Vai lá dentro, até o que você não vê, mas Deus vê. E quando ele foi ali, Jesus disse, colocou um teste muito pesado, para que ele fosse aprovado. E os testes de Deus é um teste de fogo, porque nós somos como ouro provado no fogo. Amém? E disse para ele, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Com certeza o que Jesus viu no coração dele foi a avareza. Ele é apegado àqueles bens materiais, às suas riquezas. Então, para sair aquela avareza e ele ter a vida eterna, que era o Espírito de Deus entrar nele, Jesus disse, vá, venda tudo que tem. Tome essa decisão e você terá um tesouro no céu. Já pensou, irmãos? Trocar um tesouro aqui na terra, tantas riquezas, por um tesouro no céu, só para aquele que crê. Porque é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se há algo ainda que está lá dentro, pergunte a Ele nesta noite. Não pergunte a mim. Pergunte a Ele. Porque o Espírito Santo vai mostrar a vocês. Amém? Não pergunte ao seu vizinho. Não pergunte. Nem tente descobrir o que é algo do outro. Não. Olhe para você. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, se você já passou esse processo, e esse Espírito habita em você, e você não tem consciência mais do pecado, você para pensar, pergunta a hora, nada. Então você está nesse corpo de Cristo. Porque sua vida já está escondida na palavra. Mas se há algo ainda, e o desafio é grande, eu quero dizer para você nessa noite, que você pode derrubar esse gigante. Não importa que tamanho o diabo está fazendo na sua mente. Porque o diabo ele está ocupado nisso. Amedrontar você, mostrar um gigante. Se você fizer isso, vai acontecer isso e isso e isso. Se você fizer isso, é isso e isso. Ele faz um gigante enorme. Não importa que tamanho seja esse gigante. Você pode derrubá-lo com a fé. Assim como Davi derrubou ao gigante Golias. Tome Deus em sua palavra, irmão. Creia. Tome a sua decisão. Limpe o seu coração.
faça o que tem de fazer, receba o Espírito Santo, entre no corpo de Cristo e participe da ceia do Senhor com um coração digno e com alegria em seu coração. Amém? Vamos ler agora a Escritura para a Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que abençoe e consagre esses emblemas que iremos tomar nesta noite, e assim nós possamos realizar a Santa Ceia do Senhor. Levante sua mão e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, buscamos Tua face neste momento em oração e apresentamos este pão asmo, Senhor, que foi preparado para representar o corpo do Senhor. Que o Senhor abençoe ele, ó Pai, santifique, consagra, ó meu Deus, juntamente com a vida de cada irmão que estará tomando nesta mesa. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço, ó Pai, para a tua glória. Amém. Ele deu graças e o partiu. Semelhantemente, ele tomou um cálice contendo o vinho, que representa o sangue do Senhor. Vamos novamente em oração, pedir a Deus que consagre essa porção de vinho. Senhor Deus, ó Pai bendito, te apresentamos, meu Deus, esta porção de vinho. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe e consagre, juntamente com a vida de cada irmão que vai participar dele, Pai. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço. Perdoa, Senhor, todas as nossas falhas. Cobre-nos com o teu sangue, meu Deus, e nos dá uma vida fiel a ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço, para a tua glória. Amém, Jesus.